Fala galera, boa noite. Professor Marcelo, tecnólogo em radiologia, técnico também, para não esquecer, técnico, tecnólogo em radiologia, professor de tomografia 2. Estamos aqui agora nesse momento de uma modalidade nova, né? Cadê a sala de aula? Cadê todo mundo? Todo mundo aqui, todo mundo junto, todo mundo centrado, todo mundo se cuidando, todo mundo lavando as mãos, todo mundo fazendo tudo certinho, seguindo direitinho as recomendações do Ministério da Saúde, todas as normas devem ser seguidas. E logo, logo a gente está junto novamente, tá bom? Quem lembra onde foi que nós paramos da última vez? Quem lembra? Da última vez nós paramos iniciando neuroanatomia, porque é o carro-chefe de tomografia computadorizada. Com tomografia computadorizada, o exame principal que realizamos são os exames de crânio, tomografia de crânio. Então, nada mais justo que começarmos com a neuroanatomia, anatomia do crânio, anatomia do encéfalo, primeiramente. Então, nós vamos começar aqui agora, olha só. Eu, professor Marcelo de Santana Souza, vamos iniciar aqui com a parte de neurociências, mais voltada à neuroanatomia do sistema nervoso central. Foi lá que nós paramos. Vamos lá. Ele tem uma importância fundamental para todo o sistema como um todo. Ele é responsável pelo ajustamento ao organismo do ambiente, mediante suas relações com o meio externo com o meio interno. Ele regula a sensação de calor, a sensação de dor. O sistema nervoso ele regula o equilíbrio. O sistema nervoso está ligado a tudo. Olha só, ele tem uma função aqui, ó, de integrar, controlar e coordenar, fazendo tudo isso causando a homeostase, proporcionando a homeostase. Então, o que é a homeostase? É o equilíbrio. Olha, o equilíbrio. Esse é a homeostase necessária, proporcionada pelo sistema nervoso central. Informações sensoriais também, os pensamentos, as emoções, as memórias, os impulsos, secreção de glândulas. Olha só, e o sistema nervoso central, ele é dividido em sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Olha só. Vamos iniciar nesse primeiro momento, olha só, sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. No encéfalo nós temos aqui cerebelo, eu já estou pulando, já estou querendo adiantar as coisas. Nós temos aqui o cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Esse, por sua vez, é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Olha só, sistema nervoso periférico, vamos segurar um pouquinho. Chegamos lá posteriormente. Segura. Passei. Olha só, e nós vimos na aula anterior, né? Nós vimos na aula presencial, que esse cérebro ele é dividido em telencéfalo. Olha a porção maior aqui, essa porção de fora, vamos dizer assim, ó. Aqui nós temos um corte sagital do crânio, correto? Olha só a linha sagital dividindo, um plano sagital mediano dividido em direita e esquerda. Olha só, nós temos aqui um corte sagital do cérebro, ó. E aí nós temos essa porção aqui, ó, o telencéfalo. Olha a porção menor aqui, ó, o diencéfalo. Nós temos aqui essa estrutura posterior que é o cerebelo. Cerebelo, como o próprio nome já diz, ele é um cérebro pequeno. Chegaremos lá já já. E olha só, dentro do diencéfalo, olha, nós temos aqui essas estruturas, ó. Olha só que legal. Nós pegamos isso no plano anatômico, na sala de aula, naquele material anatômico, olha só, e nós dividimos e destrinchamos, lembra? E nós temos aqui, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo, tronco encefálico. Do bulbo, partilha para a medula espinhal, descemos para a medula espinhal. Então, nós temos a porção mais exteriorizada, nós temos essa porção maior que é o telencéfalo. Nós temos essa porção aqui, ó, diencéfalo, e nós temos essa estrutura aqui, a gente lembra que falamos bastante dessa estrutura, que ele é responsável por gerir, digamos assim, as conexões dos dois hemisférios. Nós temos aqui uma estrutura que falamos bastante em sala de aula, que é o corpo caloso. O corpo caloso, ele é essa estrutura aqui, ó, bem visualizada no plano sagital. Ele serve de referência para a documentação e para o planejamento dos exames em tomografia e principalmente em ressonância magnética. Todo o exame ele é projetado e planejado inicialmente a partir do corpo caloso. Vamos lá. Então, nós temos aqui, olha, novamente um corte sagital. Olha só,
a demonstração aqui de ponte, bulbo, mesencéfalo, cerebelo. Toda a porção do cérebro, olha só, temos aqui o tálamo e o hipotálamo. Vamos chegar lá já já. E a proteção do sistema nervoso central? Nós sabemos que o sistema nervoso central ele é protegido de uma forma magnífica. O nosso corpo ele foi constituído de uma forma muito legal mesmo. Então, o esqueleto axial, e ele que é o responsável pela proteção desse sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é protegido inicialmente pelo crânio. Nós temos os ossos do crânio que funcionam como um capacete. Um capacete natural que tem como função primordial proteger esse sistema nervoso central. E nós temos aqui posteriormente a coluna vertebral, que protege, por sua vez, o que? A medula espinhal. E lembramos muito bem que nós temos aqui o corpo humano, o esqueleto axial, nós temos aqui a divisão dos ossos do crânio. E aí eu lhes pergunto, e o nomezinho dos ossos? E o nome dos ossos aqui do crânio? Esse ossinho aqui, aqui atrás, como se chama? Esse osso aqui na frente, esse osso frontal, olha só. E os parietais e os temporais são ossos da estrutura anatômica do crânio, olha só. E nós temos aqui, estruturas de vértebras responsáveis pela proteção da medula espinhal. Olha só, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lobares, e nós temos aqui a coluna sacrococcígea, que são as vértebras fundidas, que por sua vez elas protegem o sistema nervoso central. Olha só que maravilha, fantástico isso. Olha só que maravilha a forma como o crânio protege o sistema nervoso central. Mas além do crânio, nós temos outro processo de proteção. O que é que vem protegendo? Olha só, o sistema nervoso central está envolvido por membranas denominadas meninges. Meninges são 3 membranas de tecido conjuntivo que revestem o encéfalo e a medula espinhal, tendo como objetivo protegê-los. Essas 3 camadas de fora para dentro são dura mater, aracnoide e pia mater. Lembrando novamente, são 3 camadas com o intuito de proteger o sistema nervoso central, que vêm nominadas de fora para dentro. Olha, dura mater mais próxima do osso, dura mater, aracnoide e pia mater. Então são essas membranas também de um tecido fino e conjuntivo que serve também para a proteção do sistema nervoso central. Nós temos aqui novamente demonstrado, olha só, nós temos a camada de osso, ou de pele, perdão, a camada de pele. Nós temos aqui o periósteo, o osso propriamente dito, e aí sim você inicia. Olha só, dura mater, aracnoide e a pia mater. E aqui já realmente o encéfalo, propriamente dito. Então, olha só, muito relativo às meninges, não poderíamos deixar de falar sobre a meningite, que é uma infecção que acomete as meninges. Ela pode ser causada por agentes patogênicos, como as bactérias, vírus, e também por causa de lesões como traumatismos. Essa doença apresenta um sintoma muito característico, que é a dificuldade de encostar o queixo no peito, em virtude da rigidez na nuca. Outros sintomas dessa patologia são dor de cabeça intensa, febres, vômitos, náusea e confusão mental. Olha só, então esse processo inflamatório ele é perigosíssimo. Ele é perigosíssimo, um processo inflamatório, requer internação hospitalar, requer o uso de antibióticos muito fortes. Então é um processo patogênico muito severo, muito crítico, digamos assim, e que, uma vez não tomadas medidas necessárias, hospitalares, medicamentosas, esse indivíduo virá óbito, sim. É muito perigoso, tem que ter muito cuidado. Entre a aracnoide e a pia mater, existe um líquido conhecido como líquido cefalorraquidiano ou cérebro espinhal. O líquido cérebro espinhal é formado principalmente por água, proteínas, glicose, glóbulos brancos e alguns hormônios.
A função desse fluido é suavizar possíveis impactos do sistema nervoso central para com os ossos. Então, se você caminha, gera um impacto do solo para com o seu corpo, esse impacto ele vai retornar ao sistema nervoso central. E isso é muito importante. É o mesmo princípio que acontece na prática de esportes de alta intensidade. Um corredor ele faz uso de um calçado específico para suavizar e amenizar os impactos para todo o seu conjunto de articulações, de tornozelo, de joelhos, de quadris. A ideia é suavizar sempre os impactos sofridos por essa estrutura. Agora imagine impactos sofridos no sistema nervoso central, imagine impactos no seu cérebro. O que é que isso pode acontecer e o problema que isso pode causar? Isso é um problema grave. Então, olha só, a produção e a circulação desse líquido são contínuas, sendo que algumas vezes podem ocorrer a obstrução desse fluxo. Então, e consequentemente, o seu acúmulo é chamado de hidrocefalia. É uma patologia muito diagnosticada, digamos assim. A tomografia ela é padrão ouro na diagnose para a hidrocefalia, porque na tomografia nós conseguimos ter uma visualização muito clara, muito bem definida desses ventrículos. Olha só, eu tenho uma imagem aqui de um bebê normal e de um bebê com um processo de hidrocefalia. Então, o acúmulo desse líquido, olha só, acontece o quê? Acomete no aumento do crânio. Aumenta-se esse crânio justamente pelo acúmulo de líquido nos ventrículos. Olha só, ele flui de forma contínua, ele vem fluindo de forma contínua, o líquido cefalorraquidiano, olha só, eu tenho umas setinhas aqui que apontam o processo, como ele contorna as estruturas do cerebelo, a própria medula espinhal, suavizando os impactos e também fazendo a troca de nutrientes e retirando resíduos também, a importância do líquido cefalorraquidiano. E aí acomete, muitas das vezes, o acúmulo anormal desse líquido no crânio. Então, olha só, ele passa por meio dos ventrículos, olha só, e no momento, numa criança, num paciente acometido por hidrocefalia, eu tenho o que eu demonstrei anteriormente, olha só, o aumento do crânio. Eu tenho um aumento do crânio desse paciente acometido justamente, olha só, pelo acúmulo do líquido cefalorraquidiano, olha aqui, demonstrado nos ventrículos. Nós temos aqui uma imagem em axial do crânio, tá bom? Todo mundo compreende direitinho. E a visualização é justamente essa. Eu tenho um aumento dos ventrículos aqui, ó. Pode ser ocasionado por um fator genético e também ocasionado por traumas. O indivíduo, ao longo da vida, sofreu um trauma crânioencefálico e, por algum motivo, houve o acúmulo anormal do líquido no crânio desse paciente. E a tomografia, sim, ela é padrão ouro para esse diagnóstico. Rápido, preciso e não tão caro quando comparado a outra modalidade como a ressonância magnética. Tá bom? Olha só, eu trago uma imagem, olha só, aqui é uma ponderação em ressonância, tá bom? Isso aqui não é tomografia, mas que facilita a visualização do acúmulo anormal de líquido, olha só. Aqui a gente diz que o líquido brilha. É isso mesmo que acontece. Então, eu tenho um aumento dos ventrículos aqui nesse paciente. Olha só, eu tenho uma imagem sagital, eu tenho um corte coronal e eu tenho um aumento desses ventrículos aqui. Então, é uma criança, tá bom? É um exame de uma criança onde está a mesma acometida por hidrocefalia. Partes do encéfalo. Nós vimos anteriormente que ele é dividido em telencéfalo e diencéfalo. Os hemisférios cerebrais, dividido em direito e esquerdo. E ali ao centro nós temos o corpo caloso. Cadê? Aqui, rapidinho. Aqui. Nós temos aqui o corpo caloso. Ele é formado por diversos feixes de fibras neurais de comunicação, um conjunto de axônios e dendritos. O corpo caloso, ele funciona, eu gosto de dizer que ele funciona como um roteador para distribuição de internet. Nós temos grandes servidores, olha só, nós temos aqui grandes servidores, aqui nós temos nos hemisférios, cadê o cursor? Olha só, nos hemisférios nós temos aqui vários servidores, cada servidor responsável por uma estrutura, por uma função. Nós temos aqui
responsável por cálculos matemáticos, pela escrita, pela fala, pela leitura. Então, eu tenho vários servidores, eu tenho vários apps, eu tenho vários softwares rodando simultaneamente. Eu gosto muito de comparar a informática, porque é fácil o entendimento. Eu tenho vários softwares rodando ao mesmo tempo, e eu preciso ligar esses softwares para fazer um programa só rodar. Eu tenho vários softwares, eu tenho vários aplicativos rodando ao mesmo tempo, mas eu tenho um sistema operacional. O sistema operacional é o corpo como um todo. E para fazer esse sistema operacional funcionar, eu preciso de ligações. Então eu tenho aqui uma primeira ligação, que ela é muito importante, a ligação do corpo caloso. São diversos feixes de fibras neurais de comunicação. Ele funciona como um roteador mesmo. Ele tem a função de um roteador que ele está ali, ó, linkando todo mundo. O corpo caloso está ali linkando todo mundo. Ele está localizado na região central do cérebro humano, sendo que para que esses feixes passem de um lado para o outro, vamos lá. Ele está localizado na região central do encéfalo, permitindo que esses feixes passem de um lado para o outro. Então, o que um roteador faz? O roteador justamente faz isso. O roteador ele recebe informação e transfere a mesma. Ele recebe a informação e transfere a mesma. Então, essa é a função ali do corpo caloso. Ele funciona como uma ponte de comunicação. Ele funciona como um grande roteador, permitindo que vários softwares façam o seu trabalho ao mesmo tempo, permitindo então a ligação para todo o sistema operacional. Assim como funciona o Windows. O Windows você tem vários aplicativos funcionando ao mesmo tempo para fazer todo o sistema operacional funcionar. O Windows todo funcionar. É assim que funciona o seu celular também. Então, o sistema nervoso ele funciona muito parecido com o sistema operacional. Na verdade, o sistema operacional que funciona como sistema nervoso. Vamos voltar aqui. Aqui. Hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, e o corpo caloso. Então, aqui ó, nós temos aqui o encéfalo dividido entre direito e esquerdo, e a fissura longitudinal dividindo ele ao meio. E aqui no centro que se encontra o corpo caloso. Nós temos aqui, olha só, fissura longitudinal, hemisfério cerebral. Olha só, aqui a imagem está de fato como se a gente estivesse segurando o cérebro. Mas na tomografia, na modalidade de diagnóstico por imagem, a gente sabe que esse é o lado do direito do paciente e aqui é o lado esquerdo. Mas essa imagem, suponhamos que tiramos o cérebro e ele está aqui em nossa mão e a gente está olhando. Então, direita é direito e esquerda é esquerda. Ok? E bem no centro, ó, escavamos ali, ó, escavamos e chegamos ali. Ó, nós temos o corpo caloso, que é esse roteador que passa informações de um lado para o outro. Ok? Passei. Olha só que lindo, olha só. Nós temos aqui uma imagem, ó, uma fatia, literalmente mesmo. Olha só, esse cérebro ele foi fatiado. E nós temos aqui a porção do corpo caloso. Olha só que lindo. Então, o que é que o corpo caloso faz, gente? Ele funciona de ligação, ó. Ele é formado por feixes de fibras e permitem que esses feixes, que essas informações, ó, passem de um lado para com o outro, permitindo a ligação do hemisfério direito para com o hemisfério esquerdo. Ok? Vamos lá, vamos passando adiante. A agenesia, né, é uma patologia nas quais vocês irão encontrar ao longo da vida profissional de vocês, que é a ausência ou má formação do corpo caloso. Olha só, a agenesia do corpo caloso é uma má formação congênita que se caracteriza pela ausência do corpo caloso. Algumas vezes ela é nomeada por digenesia do corpo caloso, sendo esse termo aplicado desde a agenesia total ou parcial, um encurtamento ou desenvolvimento incompleto do corpo caloso. Então nós temos aqui uma imagem de um encéfalo normal, um corte sagital, e nós visualizamos aqui ó, toda a extensão do corpo caloso. Olha só, e nós temos aqui ó, uma ausência parcial, olha só, nós temos uma agenesia parcial, e uma ausência total do corpo caloso desse indivíduo. Então, pode acontecer de você, na execução do seu exame, no momento que você for documentar, que for fazer a reconstrução multiplanar, que for documentar e reconstruir esse exame, e aí você vai lá e olha assim, vixe, e agora? Nossa, eu vou fazer como? Como que eu vou organizar aqui se eu não estou encontrando o corpo caloso? Patológico, olha só. Nós temos ausência parcial ou total do corpo caloso. O corpo caloso normalmente desenvolve-se
entre a 12ª e a 20ª semana de gestação. Ele faz a ligação e a comunicação entre os dois hemisférios cerebrais e a sua ausência pode ser assintomática ao longo da vida ou pode apresentar sintomas como um atraso de desenvolvimento psicomotor e cognitivo ou quadro de crises epiléticas. Olha só, nós temos aqui um novo corte de uma genesia total do corpo caloso, corte sagital. Olha só, e ela pode apresentar-se assintomática na maioria dos casos, mas pode também apresentar vários sintomas, como a síndrome de desconexão cerebral, onde o aprendizado e a memória não são compartilhados entre os dois hemisférios, e quadros recorrentes de cefaleia, de dores de cabeça. Também podem haver eventos de convulsões e retardo no desenvolvimento psicomotor, podendo existir um déficit mental variável, dependendo da extensão da genesia e da associação com outras lesões. É comum que a genesia do corpo caloso esteja associada a síndromes e outras malformações, tá bom? Olha só, o cérebro é formado a partir do telencéfalo, que constitui a parte mais desenvolvida do encéfalo. É uma característica marcante do cérebro a presença de várias pregas que são conhecidas como giros ou circunvoluções, mas a gente vai tratar como giros, que é a linguagem mais popular, tá bom? É o mais encontrado. Aqui, vamos passar. O cérebro, por sua vez, ele possui 85 bilhões de neurônios, células, tá bom? Pesa cerca de 1,4 kg, 1,4 kg. E aí nós temos aqui o córtex, que é a parte mais externa, tá bom? E a parte branca interna. Cinza é o corpo celular do neurônio. Então nós temos aqui a parte mais externa, que é o córtex. A estrutura branca ela é mais interna. E a massa cinzenta, que é o corpo celular do neurônio. Então nós temos aqui o neurônio, né, a transmissão de informações. Ele representa 10% do peso do ser humano. E o córtex cerebral é o principal responsável pela capacidade cognitiva dos humanos. A massa cinzenta que recobre os dois hemisférios cerebrais, que é dividida em lobos frontais, parietais, occipitais e temporais. Olha só aqui, nós temos aqui lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal. Quem está aqui atrás? Cerebelo. Funções principais: interpretação dos impulsos sensitivos, o comando dos movimentos voluntários e dos fenômenos psíquicos. Olha só. O cérebro é dividido em lobos. Então, nós temos aqui o lobo frontal, olha só. Ele é o centro cortical da palavra falada. O lobo frontal é o centro cortical da palavra falada. E o lobo occipital, olha só, o lobo occipital, passei, é o centro cortical da visão. Olha só. No lobo parietal, é a responsável pela compreensão da fala e da escrita. Olha só, o lobo parietal. Como é tudo muito bem dividido, como tudo é muito bem organizado. O lobo temporal é o responsável pela audição. Olha só. Lobo temporal, responsável pela audição, pelo processo de audição. O lobo frontal ele está bastante envolvido com a memória de curto prazo e o planejamento de ações futuras, controle do movimento e o planejamento de ações futuras. O lobo parietal está envolvido com a sensação somática, a formação da imagem corporal e a sua relação com o espaço extrapessoal. Volta aqui. O lobo occipital ele está envolvido com a visão e o lobo temporal está envolvido com a audição, o aprendizado, a memória e as emoções, o sistema límbico. Cérebro, né? O córtex cerebral que irá chegar é no córtex cerebral que irão chegar os impulsos produzidos pelas vias de sensibilidade e onde elas são interpretadas. É do córtex que saem os impulsos nervosos que iniciam e comandam os movimentos voluntários.
É o centro de entendimento da razão responsável pela memória e percepção da linguagem. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Ele é o responsável quando chegarem os impulsos produzidos pelas vias de sensibilidade. Por exemplo, quando alguém lhe belisca, a dor sai da pele e vai até o córtex cerebral. E é dali que saem os impulsos nervosos que comandam os movimentos voluntários. Quando alguém lhe belisca, qual é a sua primeira reação? Puxar o braço. Muitas vezes é agredir a pessoa que lhe beliscou, mas não é o caso aqui agora. Mas qual é a reação? Puxar o braço. Então é no córtex cerebral que acontece essa troca de impulsos. O impulso é produzido pelas vias de sensibilidade e onde elas são interpretadas. Ó, chegou aqui o impulso no córtex e o córtex diz: puxa o braço que está doendo. É isso aí que acontece. É no córtex que saem os impulsos nervosos que iniciam e comandam os movimentos voluntários. E é o centro de entendimento da razão, responsável pela memória e percepção da linguagem. Córtex, essa parte, ó, aqui, córtex cerebral. Diencéfalo, nós temos o telencéfalo e o diencéfalo ali. É a área localizada entre o tronco encefálico e o telencéfalo, sendo dividido em hipotálamo, tálamo, epitálamo e subtálamo. Divisões do diencéfalo: tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Olha só, corte sagital, corpo caloso. Qual a função do corpo caloso, gente? Não ouvi. Ai, viu? Nós temos aqui a porção maior, que é o telencéfalo, justamente. E a menor, nós temos o diencéfalo. Nós temos o cerebelo. E aí nós vamos aqui, ó. Nós temos o hipotálamo, o tálamo e o epitálamo. São as estruturas que trabalharemos agora a partir da próxima aula. Fiquem atentos que vai chegar a atividade no TOTUS, por e-mail, por grupo de WhatsApp. Eu vou dar um jeito de mandar essa atividade para vocês. Tá ok? Agradeço desde já. Obrigado, a gente vai se falando. Lavem as mãos. Aqui, cadê?